Mais um vídeo que o TSE manda tirar do ar. Ainda existe liberdade de expressão no Brasil? Imagina a eleição nesse país sem urna eletrônica. Ao comentar a notícia do Lauro Jardim, que dizia 10 mandamentos tem 75% da bilheteria de filmes nacionais no ano. E é interessante essa fala aqui do filme da Record, do filme do Edir Macedo, né? Que quem viveu em algumas cidades aí na época que o filme foi lançado, Os 10 Mandamentos, vai lembrar que saíam comitivas e comitivas de ônibus para poder ir assistir o filme. Você ficava na porta da Igreja Universal, no seu bairro, os ingressos eram distribuídos de graça na igreja, e aí você ia lá pro cinema assistir. Então, o 10 Mandamentos não bateu recordes em audiência de público porque foi orgânico, não. A própria igreja comprou, entre aspas, né? Comprou, na verdade, entre aspas, não, comprou os ingressos e distribuía ali pros fiéis para quem quisesse assistir. Então não foi algo orgânico, a pessoa tirou o dinheiro do bolso e foi lá colocar. Eram sessões gratuitas, que a pessoa recebia ingresso, que tinha transporte para ir e voltar, e aí elas iam, tá? Mas vamos ver aqui o Constantino falando sobre o resto aqui desse comentário, inclusive onde ele disse que se arrepende também. Ou seja, o povo em geral não é de esquerda. Isso que ele quis dizer. Então, Alexandre Borges me influenciou. Me influenciou. Se eu influenciei golpistas, Alexandre Borges tem todos os créditos, o mérito é dele, ele me influenciou. Ele abriu meus olhos para a questão das urnas. Que hoje em dia, claro, eu estou arrependido, porque eu tenho que estar para poder. E já adianta, ele não está arrependido, mas ele diz que está arrependido porque ele está falando que quer fazer uma delação. Ele vai dizer isso no vídeo, que quer fazer uma delação para entregar os nomes. Esse vídeo ele mostra o Alexandre Borges, mostra a Joyce Hasselman, mostra o Alexandre Frota, mostra o MBL, né? Especificamente ele é a figura do Arthur Duval. E ele diz aqui que ele tem de estar arrependido para fazer a delação. Poder fazer a delação. Joyce Hasselman, minha amiga. Pô, esse vídeo. Ele mostra um vídeo da Joyce aqui falando algumas coisas que eu também não posso mostrar por risco aqui de YouTube derrubar o meu canal. Mas ele fala aqui a partir do minuto 6h30 o seguinte. Dela fez a minha cabeça, basicamente. Trata-se aí do novo golpe do Supremo, aprovada pelo Congresso contra a... Uma Adiantar aqui, porque senão eu tomo uma restrição do YouTube, né, por causa do conteúdo. Mas ela tá falando aqui, nesse vídeo que ela publicou, que a decisão que do STF de revogar o voto impresso, segundo a Joyce, era ilegal porque estava passando por cima de uma aprovação dentro do Poder Legislativo, que o Congresso teria decidido o voto impresso. E aí a gente entende como é que a Joyce é medíocre, como repórter, como é que a Joyce foi medíocre, como política, como é que a Joyce é medíocre hoje como coach também. Por quê? Não é porque o Congresso aprova uma lei que automaticamente aquela lei vai passar a ser vigorada. O Congresso, ele aprova as leis, só que vivemos em um sistema tripartite, ou seja, temos 3 poderes: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza as leis e a aplicação das leis. O que isto quer dizer? Que não é porque, por exemplo, o Poder Legislativo aprovou uma lei que ela vai ser colocada em prática, porque se for uma lei ilegal, como é o caso, por exemplo, ou inconstitucional, né, como é o caso do voto impresso, artigo 60, inciso 4º da Constituição fala bem claro sobre isso, cláusula pétrea: o voto ele tem de ser direto, secreto, periódico e universal. Então não pode ter voto impresso, porque isso viola o risco de o voto poder deixar de ser secreto, tá? E ela falava aquilo naquele momento, junto com outras figuras também, né? O Frota, que mudou de posição depois das eleições de 2018 também, mas falava aquilo basicamente para agradar o público. O que o Constantino tá admitindo aqui, basicamente, é que esse todo de pessoas aí, inclusive ele chega até a chamar o Kim Kataguiri e outras figuras do MBL de esquerdistas, né? Ele diz que o MBL hoje é um movimento de esquerda. E aí a gente vê como é que não tá muito legal da cabeça também o Rodrigo Constantino, mas ele chega aqui a pedir desculpa e tá claro que ele diz aqui que quer fazer uma delação e que ele se arrepende, mas ele cita aqui com frequência que ele estaria arrependido, porque ele tem de estar arrependido, já que ele quer fazer uma delação. E por que, Carlito, que ele tá falando sobre isso? No início do vídeo, ele fala aqui que ele tá lá com as contas bloqueadas, com o passaporte cancelado, que tá passando por um monte de dificuldade, e que ele diz que já que ele tá passando por isso, as pessoas que influenciaram ele a esse radicalismo também deveriam ser punidas. Quem seriam essas pessoas, Carlito? Entre as que ele cita aí tá Alexandre Borges, Joyce Hasselman, figuras do MBL como Kim Kataguiri e o próprio Arthur Duval. Ele chega até a mostrar um trecho de um vídeo do Arthur Duval aqui, que apesar do cunho pesado, eu vou mostrar pra vocês também, pra vocês verem como é que as figuras do MBL são democráticas. E aqui tem outro momento, a partir do 8 minutos e 50, que a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Olha, eu quero deixar muito claro uma coisa. Eu não concordo com uma palavra do que está sendo dito aqui nesses vídeos. Não concordo mais.
porque eu me arrependi. Estou vindo não só pedir desculpas, como delatar cúmplices, aqueles que me influenciaram para eu ter me tornado um naughty boy, um menino malvado, menino rebelde que ataca as urnas. São esses os culpados, ministro Alexandre. Com toda humildade, venho aqui, sei que vão me acusar de X9, sei disso, mas é o que eu estou disposto a passar para limpar minha barra e conseguir minha vida de volta, né? Aliás, só Bom, um detalhe. segundo ele aí, né, ele tá disposto a fazer essa delação para limpar a barra dele e para ter a vida dele de volta, incluindo também ali os recursos financeiros dele, que nesse momento ele encontra sem acesso e solicitou, como eu já mostrei aqui no canal em alguns dias atrás, um vídeo onde ele vai lá e pede auxílio da justiça gratuita. Detalhe, o liberal brasileiro, ele é materializado na figura do Rodrigo Constantino, porque o liberal brasileiro, ele é engraçado, ele odeia o tamanho que o Estado tem, mas quer sempre recorrer ao Estado quando ele pode ou precisa. Por exemplo, a maioria das pessoas que eu tenho contato, que são próximas, que se dizem liberais, o grande sonho dessas pessoas não é empreender, não é montar um negócio de sucesso e ser um exemplo de empreendedorismo, de empresariado. Não. O sonho dessas pessoas é passar no concurso público federal. Assim como o Rodrigo Constantino, que agora que não tem como supostamente arcar com os custos do processo, ao invés de acordar mais cedo, né, e trabalhar enquanto os outros dormem, mudar o mindset, né, fazer ali mudar algumas rotinas, fazer live 5 horas da manhã, se esforçar um pouco mais, porque se ele tá fracassando, é porque ele não tá se esforçando, já que todo mundo tem as mesmas 24 horas, então se todo mundo tem as mesmas 24 horas e ele não tá conseguindo sucesso, ele é um fracassado porque ele não se esforça o suficiente, e aí tá pedindo ajuda da justiça gratuita. E aí aqui no minuto agora 13h45, ele pede de novo desculpas, dessa vez ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes, porque ele vai botar aqui um trecho de uma fala aqui do ministro Gilmar Mendes, e que ele diz que ele não queria ser grosseiro, mas que ele se radicalizou também por brigas que os ministros do STF tinham. Aqui é mais um ponto de ironia dele, né? Mas vamos ouvir aqui mais um trecho. Com o marido. Minha amiga, querida amiga, ministro, que foi em WhatsApp ou encontros, sei lá onde, mas quando o Barroso diz algo assim do Gilmar Mendes e vice-versa, eu, que sou um reles mortal, um jornalista, um comentarista, eu absorvo esse tipo de coisa. Então, se porventura eu, em algum momento, ataquei vossas senhorias, eu não me lembro, pelo menos se isso é a régua, né, do que seria um ataque, eu quero deixar muito claro, ministro, que foi influenciado por isso. Peço desculpas. Agora repara, sem mexer no bolso, sem ser preso, só em mexer no bolso, tá? Não foram presos. O Constantino não foi preso, nenhuma das outras figuras foram presos. Só em mexer no bolso, olha como é que eles já estão preocupados. Só em ter um bloqueio ali das contas, ter o cancelamento do passaporte. Olha como é que ele já tá falando aí. Em delação, em pedido de desculpa. Imagina se essas figuras forem parar atrás das grades. É essa galera aí, só pra você aí, ó, você que se acha espertão, né, você liberal de 12 anos de idade, que tá sendo convencido aí a imaginar que se você largar a escola, né, no 9º ano, você vai conseguir empreender e fazer sucesso, tá aí, ó, esse é o cara que tava defendendo uma, entre aspas, guerra civil no Brasil. Em vários vídeos da Jovem Pan, em vários vídeos de outros canais de direita, em canais dele também nas redes sociais, defendendo ali golpe de Estado, guerra civil, abertamente. E aí quando a justiça faz basicamente o que ela tem de fazer, é porque é muito difícil. Eu tô aqui pra pedir desculpa, eu tô aqui pra delatar, pra poder... Inclusive nesse vídeo ele também fala que vai destituir o advogado, porque o advogado não consegue nada. E a gente vai lembrar que o advogado dele entrou com recurso pedindo pra que ele tivesse acesso à justiça gratuita. Será que o advogado não conseguiu também? Eu acho que não conseguiu, tá? Pela minha experiência... Pela minha pouca experiência, não sou formado em direito ainda, sou só um estudante de direito, mas pela minha pouca experiência e pelo que eu li lá na época na decisão, eu trouxe pra vocês aqui no canal, inclusive, com exclusividade, ninguém tem esse material, só a gente aqui na Fila Democrata que tinha, com exclusividade material, a gente trouxe aqui informações de que ele tinha pedido a justiça gratuita. E aí, pra finalizar o vídeo, eu quero mostrar o trecho que ele disse que o MBL é esquerdista, e que o MBL e o Arthur Duval, com vídeos, inclusive, atacando o STF, influenciaram ele. Vamos ouvir e ver juntos aqui. Na verdade, ministros do STF. Agora, MBL. Todo mundo sabe que eu fui muito próximo. Desde quando o Kim era esse menino magrinho e liberal. Depois ele virou esquerdista
e ficou mais esquisito. Mas eu era próximo Vocês não ouviram errado, não. Vou voltar de novo do aqui. MBL. Depois ele virou O Kim Kataguiri é esquerdista, segundo o Rodrigo Constantino. esquerdista e ficou mais esquisito. Mas eu era próximo do MBL, todo mundo sabe. Escrevi a orelha do livro do Kim, já usei camisa MBL, fui muito próximo deles. Fiz o teste do sofá, ainda bem que eu mantive alguma distância do Mamãe Falei, apesar do que eu não sou pobre e nem mulher, e nem estou em clima de guerra, então acho que ele não ia ter nenhum interesse. Mas mesmo que ele tivesse interesse, eu tenho certeza que se ele abusasse de você, você ia falar: me conte as circunstâncias. Me diga as circunstâncias. Se as circunstâncias não foram as X e as Y, eu não vou condenar ele. Ele estará correto. Só faltou você falar isso, né, Constantino? O fato é que todo mundo sabe que eu sou próximo Quem entendeu a referência aí sabe do que eu tô falando, né? do MBL. Ato do MBL ataca ministros do STF. Me influenciaram. Eu não quero, eu gosto muito do Renan Santos. Eu não quero, longe de mim, querer que a Polícia Federal bata na porta dele, ou que ele seja arrastado para algum inquérito do Supremo. Mas eu estou aqui entregando humildemente que esses rapazes inteligentes, brilhantes, liberais, Claro que é irônico, né? Essa parte. Isso é evidente, né? me influenciaram muito, muito. Quando o Mamãe Falei, por exemplo, que me ligava para perguntar o que eu posso falar sobre Irã, porque eu não entendo nada do Irã, aí eu falava, não, cuidado, cara, não sei o quê. Não, e o legal é que ele liga pro Rodrigo Constantino pra saber coisas do Irã, né? Aí ele liga pro Rodrigo Constantino pra dizer que ele não sabe nada sobre o Irã e que queria ajuda do Rodrigo Constantino. E aí eu pergunto pra vocês, será que o Rodrigo Constantino seria a melhor opção pra você ligar pra saber algo sobre o Irã? Eu respeitava muito a opinião dele. Respeitava muito, porque ele parecia saber de tudo. Então, quando eu vi esse vídeo dele, esse que eu vou mostrar agora, repito, nenhuma palavra dessas eu endosso. Mas, porque eu me arrependi. Eu pedi desculpas. Mas esse vídeo, por exemplo, Gente, eu preciso voltar aqui. Eu preciso voltar. porque eu me arrependi. Eu pedi desculpas. Mas esse vídeo, por exemplo, fez minha cabeça. Se eu sou culpado de algum crime de opinião, eu preciso entregar a origem, dar créditos ao meu mentor.